Muito bom dia a todos. Se me permitem aligeirar o protocolo, dirigia-me naturalmente aos elementos da mesa, como anfitriões deste evento, o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Presidente dos Sindicatos Magistrados do Ministério Público, e para não perder muito mais tempo, de forma muito genérica, embora reconhecendo todas as autoridades que aqui estão presentes, todas as entidades, desde o Vice-Presidente do Tribunal de Contas, a Senhora Secretária de Estado da Justiça, a Procuradora-Geral da República Emérita, os Procuradores-Gerais Regionais e demais entidades. Peço desculpa pela ligeireza, mas também para adiantar um pouco estas minhas palavras. E gostaria, em primeiro lugar, de me congratular por esta iniciativa da direção do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público em organizar este congresso até aqui em Vila Moura, que acho que o local está muito bem escolhido. Penso que, enfim, só poderia ser ou neste fim de semana ou em algum outro, ou em agosto, porque permite que os magistrados estacionem o carro ali à entrada, o barco ali na marina e depois possam desfrutar numa azáfama, enfim, bem cheia, dos restaurantes da zona, dos bares e discotecas, etc., sem prejuízo de poderem ir entregar em mão alguma carta rogatória ali ao lado, a Sevilha ou outro lugar por aí. Enfim, tudo isto em nome da organização de turnos, de férias e da intransigente tarefa de defesa da legalidade democrática, obviamente. Eu não tenho a veleidade de vir fazer aqui um diagnóstico do Ministério Público, porque ele de facto está feito. Também, tampouco, pretendo fazer um prognóstico ou até gerar vãs expectativas de futuro, porque poderia ser temerário ou inconveniente. Venho, acima de tudo, ouvir e interagir neste ponto de encontro de saberes que, de forma livre, convidam à reflexão, certamente tão descomprometida como profícua, quer no plano técnico, quer no plano estratégico, quer no da interação social, que não é menos importante. E é neste ambiente, digamos que soft, que me permito evocar as palavras de Mireille Delmas-Marty, quando se expressava da forma seguinte: o que me move é conseguir atravessar esta imensa tecnicidade do direito e dar um passo para o lado, colocar-me de fora para perceber as vias possíveis da evolução. O trabalho técnico é evidentemente indispensável, mas muitas vezes obscurece a questão. É necessário ler toneladas de textos, isto sem contar com a jurisprudência e os comentários doutrinários, e acaba-se por não se ver nada de nada. Também já alguém me dizia que tinha ouvido falar de umas quantas inutilidades que a gente aprende nos bancos da faculdade, para além do direito, naturalmente. Retomando a citação, a massificação impede-nos de distinguir o essencial do acessório e de compreender o seu significado para além do sentido técnico. Para me colocar de fora, diz ela, tenho efetivamente necessidade de autores não juristas ou de imagens
ou de estruturas musicais. Eu não estou a convidar a nada, mas parece-me de muito bom gosto. Para libertar as forças da imaginação, preciso de distância para abrir o horizonte possível, para imaginar figuras jurídicas de geometria variável que podem parecer utópicas, mas se tornam, sem dúvida, necessárias. Certo é que no nosso quadro e no nosso labor judiciário, com a especialização que, bem sei, é necessária, nós passamos a saber cada vez mais de cada vez menos. Tornamo-nos até especialistas de pequenos nadas de todo um universo de saber jurídico, ou então especialistas do mais ínfimo segmento da última linha de um número, de um artigo, de uma lei que os comuns juristas mortais se têm por despercebida. Emergimos assim num intenso átomo de especialização, mas submergimos num extenso contexto cultural, sem darmos por ele, que nos deveria manter despertos para exercícios de imaginação. E, paradoxalmente, vamos ansiando pela ignorância como uma bênção. Eu sei que temos mais técnicas para além da técnica jurídica. Nós somos uma magistratura vigilante, ouvinte, dialogante, colaborante, mas jamais subserviente em qualquer circunstância. Diria até que somos uma magistratura irreverente. Sei que a nossa força e a nossa vitalidade advém em grande parte de sermos uma magistratura una, estruturada cada vez mais e hierarquicamente corresponsável. É comprometida com valores constitucionais e com os desafios comunitários. A nossa coesão funcional é fonte de coesão social. Mas cabe também aqui agora questionarmos-nos sobre que coesão, que ordem, que organização, que justiça podemos esperar ou até promover neste tempo de incerteza e de escassez de meios que nos comprime. Se me permite. Julgo que estava a demonstrar os S's de Viseu de forma excessiva. É sabido que, desde sempre, se reclama mais meios. E se percorrermos os discursos de Arala Chaves e de Cunha Rodrigues, lá encontramos referências ao tema. Tal como, mais recentemente, das Procuradoras-Gerais Joana Marques Vidal ou Lucília Gago, também temos incessantes interpelações ao Poder Executivo sobre esta matéria. E eu até posso testemunhar porque ajudei a juntar algumas vírgulas aos ofícios ou aos documentos do suporte nestes últimos tempos. Porém, julgo que há quem não nos ouça. Não sei se é porque não tenha ouvido para a música
ou se é porque não tem ouvido para o clamor do sistema de justiça. E certamente nós também nunca tomaremos os meios que temos como suficientes. Também é certo que há mais vida para além da escassez de meios. Sim, há mais vida para além da escassez de meios, mas também há mais trabalho. E há mais queixas, e há outras queixas, muitas outras queixas, cujo rosário desfiado seria fastidioso relatá-las. Mas hoje, em matéria de meios, nós atingimos ou caminhamos para atingir um ponto de pré-ruptura. Temo por isso. Parece até que nos restam duas tarefas. A uns, o papel de gerir a crise. A outros, o papel de fazer mais com menos recursos. Este panorama faz-me lembrar as palavras de John Rawls quando dizia algo como: num Estado de direito democrático, não é admissível a imposição de uma pauta de sacrifícios a alguns, com a justificação de que tal pauta é superada pela parcela maior de vantagens que é desfrutada por todos. Em tudo deve presidir regras de proporcionalidade e equilíbrio, fundadas sempre numa ideia de justiça. Num tal panorama, cabe legitimamente a uma estrutura sindical apostada em finalidades de regulação e autorregulação de classe, cabe, dizia eu, a missão de reivindicar condições e garantias necessárias para um salutar exercício funcional, ainda que sem postergar o compromisso ético que se estabelece com o estatuto profissional do magistrado. Mas também aí temos, naturalmente, temos de ser inteligentes a representar as necessidades, pedindo ou exigindo recursos. Sob pena de quebrarmos os elos da competência de ação para atingir os objetivos que nos propomos e, por essa via, corrermos o risco de cair no pântano de discórdia de que falava um dia Almeida Garrett, há alguns anos, naturalmente, quando dizia: os juízes queixam-se dos jurados, os jurados queixam-se dos juízes, os administradores queixam-se de ambos, todos se queixam das leis, o povo queixa-se de tudo. Por este andar, poderíamos correr o risco de ficar a falar sozinhos. Nos painéis que se seguem, são abordados temas de grande relevância para o posicionamento do Ministério Público e que merecem um contínuo aprofundamento numa salutar diversidade de opiniões, sem preconceitos ou pré-compreensões. Na minha condição de magistrado, eu tenho algumas convicções e outras tantas dúvidas, todas elas jurídicas. E espero que o decorrer dos trabalhos me ajude a aprender, sobretudo pelos ensinamentos de quem, muito mais do que eu, refletiu sobre o tema. Acredito, pois, que o debate será enriquecedor. Num momento um pouco menos formal, gostaria de confessar aquilo que um dia destes uma colega me recordou. Dizia-me ela que eu em tempos, enfim, já há algum tempo, há alguns anos, por isso já tive tempo de me arrepender, mas ela recordava-me que eu dizia que a melhor forma de lidar com a hierarquia é não lidar.
ou lidar o menos possível, vá. Como podem calcular, hoje não sei como lidar com esta coisa de lidar é melhor não lidar. Até temo que à mesa da refeição, se eu pedir desajeitadamente a um colega que me passe o jarro da água, ele gentilmente me responda: não passo porque não lido com hierarquia. Mas compreenderão que eu formatei essa ideia, esse posicionamento, que eu acho que era mais da boca para fora, como é óbvio. Formatei-o já no século passado, nos anos 90, numa comarca de Alentejo Profundo, Alentejo Norte, mas Alentejo Profundo, quando eu mensalmente tinha de comunicar ao procurador, coordenador de círculo, o estado, ou prestar uma informação atualizada do estado de um processo, uma expropriação com vários incidentes. E se eu falhava um dia na comunicação, no dia seguinte, imperativamente, tinha um ofício entregue em mão, porque percorria uma distância incomensurável do primeiro andar para o resto do chão, e a lembrar-me da minha obrigação de reporting, e a que eu um dia, naquela, como direi, naquela minha fúria despachante de despachar os processos, lhe respondi: o processo, obviamente, está no mesmíssimo estado que reportei na minha anterior comunicação. Ao que o meu superior hierárquico me respondeu: obviamente, nos dará conhecimento de qualquer alteração. E eu, um pouco irreverente, respondi: obviamente darei, mesmo que para tal me tenha de deslocar à sala número 4, 04, acho eu, contígua à sala número 5, que Vossa Excelência ocupa. E se eu me atrevia a perguntar alguma coisa, naturalmente, para superar a minha ignorância jurídica, a melhor resposta que obtinha era, decida o colega, como melhor entender, que eu confio no seu trabalho. Quem é que não ouviu isto, não é? E eu regressava com o meu ego inchado e com um fim de semana promissor. De estudo, cultura jurídica para crescer, era sempre importante. Portanto, pareceu-me que a reprodução burocrática de atos era para mim exasperante. Eu até, estes últimos anos, fez-me lembrar quando tinha dias que expedia algumas dezenas de ofícios, invocando algo como, por incumbência do senhor vogal ou da senhora vogal do Conselho, venho solicitar a informação X ou Y. Questionava-me como é que entendem do outro lado esta minha invetiva e concluía: bom, devem-me estar a chamar muito chato, mas, enfim, teria que o fazer, e devo dizer que pode dar algum trabalho a resposta a esses ofícios, mas é importante até para a triagem da sequência que pode ser dada. Por essa forma, evitamos, porventura, 98% de situações que
de outra maneira dariam lugar, por exemplo, a inquéritos disciplinares e que certamente não se justifica. Isto para já não falar agora da área mais recente de informação a propósito das acumulações e do cumprimento de objetivos, para também ainda aí o Conselho pretende fixar quintos, não é quintas, quintos, 1/5, 2/5, etc., de remuneração e bem. Bom, então eu concluía por aquilo que lhes dizia, que a hierarquia, quando não ajuda, não apoia, também não deve atrapalhar, não nos deve fazer perder muito tempo. Mas, feito um balanço retrospectivo, tenho que reconhecer que, verdadeiramente, a hierarquia nunca lidou mal comigo. E repito bem isso, a hierarquia nunca lidou mal comigo. Eu é que, obviamente, nem sempre lidei bem com a hierarquia. E por isso compreendo até a irreverência dos jovens mestrados que nos interpelam e a cujo conhecimento, ou novos conhecimentos, nós pouco mais temos que responder com o argumento da nossa vetusta experiência e não mais do que isso. Mas julgo que precisamos, em qualquer escalão hierárquico, de ter uma hierarquia que nos ouça, que nos apoie, que discuta connosco os nossos problemas, que vivencie as nossas angústias de decisão e contradições e aquelas decisões que um dia são num sentido e no dia seguinte são em sentido contrário, que calcione as nossas posições. E então chegaremos à conclusão de que até é bom lidar com a hierarquia de forma franca, aberta, leal. E insisto na ideia que os superiores hierárquicos, cada um deles, tem os melhores mestrados que poderiam ter. É preciso saber apenas motivá-los, puxar por eles. Prefiro hoje, então, usar como nova máxima que nós somos todos iguais, temos funções diferentes. Todos somos peças de uma engrenagem e dessa engrenagem precisamos de todas as peças. Caberia ainda uma alusão a uma outra dimensão identitária da nossa magistratura, que é a da proximidade com o cidadão. Nós funcionamos como uma centralidade funcional e constituímos a ponte entre a sociedade e o sistema de justiça. Isso impele-nos necessariamente para uma atitude de proatividade, de atuação em rede, de cooperação institucional e interdisciplinar. Essa dimensão torna-se um desafio e torna-nos uma magistratura eminentemente de rosto humano. No mais, a realidade que nos espera é dura. O sonho que nos anima é maior que a realidade e, em nós, por entre o sonho e a realidade, o Ministério Público pula e avança. Em conjunto, venceremos. Obrigado pela vossa paciência e votos de um bom congresso.